Opa, e aí pessoas, beleza? Hoje eu queria mostrar para vocês o início de uma série sobre como a gente consegue gerenciar as nossas finanças usando texto. Isso mesmo, a gente consegue usar texto e mais alguns truques ali bastante simples, se a gente for pensar, para poder gerenciar nossas finanças pessoais. Ou, por exemplo, se você é um freelancer, né, e você tem alguns clientes ali, você quer ter o controle do seu trabalho, né, quer contabilizar isso de alguma forma, então esses métodos que eu vou mostrar para você pode ser bem interessante, pode ser bem produtivo, inclusive. Para mim funciona bem, é bastante produtivo. A ideia basicamente aqui que eu vou apresentar para vocês é uma ferramenta chamada Bean Count, tá? Ele trabalha nesse conceito de double entry accounting, mas ele usa arquivos textos, certo? Para isso. Tá. A documentação dele é bem interessante, ela está toda em Google Docs. Então, se você acessar a documentação aqui, né, no link aqui, você vai ter todo aqui um conjunto de, de subdocumentos, né, onde você vai poder acessar através desse índice aqui que o pessoal criou. É legal porque você pode colaborar, né? Você pode comentar sobre alguma coisa na documentação, o pessoal pega ali, avalia, tal, né, e altera e vai mantendo isso organizado e vai mantendo isso sempre atualizado, né? Basicamente, começa com a motivação, né, do por que criar uma ferramenta é, que apenas usando o texto você consegue gerenciar suas finanças, né? E aí aqui tem um pouco da própria frustração, né, de se utilizar algumas ferramentas que existem por aí, né? Aqui até cita a questão de como manter isso, né? De como você, por exemplo, precisa, né, manter e gerar relatórios ao mesmo tempo, e aí observando as ferramentas existentes, como que elas podem ser um problema, na verdade, né? Então até ele comenta aqui, né? Tá, por que a gente não usa aqui o Mint? Por que não usa aqui o Quicken, né, o GnuCache? Eu usei bastante o GnuCache, tá, mas realmente a interface dele é muito ruim. Eu comecei usando o GnuCache e nossa, planilha também é uma forma de se trabalhar, né? Por que não usar planilha? Mas basicamente o que a gente vai ver aqui é que é um sistema de entrada dupla, né? Você tem uma partida e você tem uma contrapartida, né? Você tem uma origem, você tem uma origem e no mínimo um destino. Em planilha isso é bem complicado de você fazer, tá? E a gente vai ver um pouco disso aqui, tá? Esse é um vídeo introdutório, tá? Então basicamente aqui, como é que funciona, né, o mecanismo de escrituração, né, da sua contabilidade pessoal, digamos assim, tá? Num sistema de double entry, tá? Então imagina que aqui é uma linha do tempo, tá? Aqui é uma linha do tempo, certo? Que representa a tua conta, uma conta qualquer, tá? Imagina que é uma conta. Então a tua conta ela começa aqui com zero, ela começa zerada, não tem nada, certo? Então aqui é uma linha do tempo, aqui é o, digamos, algo no passado, aqui é o presente, e lá é o futuro. Então imagina que assim, né? Tá bom, você começa com zero, aí entra 100, sei lá, R$ 100 na tua conta, ok? Então a tua conta agora, né, tinha zero, entrou R$ 100, ela agora tem R$ 100. Meio óbvio, né? Aí passa o tempo, por exemplo, é retirado R$ 25. Então agora o balanço dela, digamos, ela está com 75 aqui. E lá na frente foi tirado R$ 200. Então essa conta aqui está com menos R$ 125. Tá? Então, se a gente fosse ver isso como se fosse um extrato, né, poderia estar assim, né, representado com uma data, né, do que ocorreu, uma descrição, a quantidade, né, e o balanço daí, né? Tá? Então aqui um exemplo. Tá? Há também formas de quebrar isso, né, em débito e crédito. Tá? Então o crédito, no caso, é como algo que foi depositado, né, na conta, tá? E o débito, algo que foi retirado de uma conta.
Tá? Então foi retirado 25, foi retirado 200, por isso que não tem sinal. Beleza? Não tem sinal porque o débito já significa que está sendo retirado algo. Tá? Então, num sistema single entry, que é o que você pode fazer, por exemplo, com uma planilha, né? Você vai lá e bota lá num determinado mês lá, por exemplo, você gastou tanto com tal coisa, tanto você gastou com, sei lá, com bijuteria, tanto com comida, enfim. Então, num sistema single entry, imagina que você tem aqui uma conta corrente, né? Então tem R$ 1.000 ali na conta. Aí tirou 79, foi para 921. Então isso aqui é uma transação que ocorreu. Digamos que você ainda marque essa transação para você saber o que aconteceu, né? O que aconteceu ali, afinal de contas, né? Você pode até marcar isso como restaurante, tá? Né? Daí você sabe que esse menos 79 aqui foi de um restaurante. Então isso é bem num conceito bem abstrato, né? Pensando num conceito abstrato, numa linha do tempo, da esquerda para a direita, algo que aconteceu aqui numa conta, que no caso aqui representa uma conta corrente, tá? Então aqui em resumo, né, você tinha R$ 1.000, tirou 79, ficou 921. Tá? Então esse é um método single entry, tá? De entrada simples. Já no método de entrada dupla, você pode ter, né, um conjunto de várias contas. Então você tem uma conta principal, né, e você tem uma outra conta, né, que é, digamos assim, uma partida e uma contrapartida. Você tem pelo menos isso, tá? Mas você pode ter mais outras contas, como a gente vai ver em exemplos nesse vídeo e também em outros mais para frente nessa série. Então aqui, ó, por exemplo, você tem aqui uma conta restaurante, que tem uma linha do tempo, e você tem a tua conta aqui, que é a conta corrente, tá? Então imagina o seguinte, imagina que, bom, quero representar isso aqui num sistema de double entry. Então você tem a tua conta, você tem essa outra conta que você cria, beleza? E o que você faz? Poxa, aqui ó, eu tenho aqui 79, né? Tem aqui 79 que sai da minha conta corrente e entra na conta restaurante. Ok? Então na conta de restaurante aqui tem, né, um crédito de 79 e aqui tem um débito de 79. Se eu linkar esses dois aqui, se eu unificar esses dois aqui, né, criar uma relação entre eles, eu chamo isso de transação. Então tem uma transação. Tá? Então tem a conta restaurante, eu tenho a conta corrente e eu tenho uma transação que me diz que esse 79 é menos aqui e é mais aqui. Se eu olhar sobre a ótica da transação, o balanço dela, o fechamento, né, de uma transação tem que ser sempre zero. Então se eu fizer um cálculo e eu somar todos os valores de uma transação, o resultante é zero. Tem que ser zero. E eu ainda posso marcar, né, um descritivo, né? Que foi um jantar, né? Por exemplo, lá no Uncle Boons, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, aqui diz bem isso, ó. O menos 79 mais 79 vai fechar com zero, tá? Aqui já tem algo um pouco mais elaborado, né? Onde tem aqui o jantar, né? Que ocorreu lá, tá? E tem aqui uma situação em que foi feito ali sei lá, você almoçou ali, né? Sei lá, almocei ali em tal lugar e aqui tá dizendo, olha, tipo, entrou para o restaurante R$ 35, só que saiu do meu cartão de crédito. Então meu cartão de crédito tinha menos 450 e agora tem menos 480. Esse menos tem um sentido, tá? Porque primeiro que o cartão de crédito não é um dinheiro meu, né? É um dinheiro que eu devo para alguém. Eu estou devendo para a operadora. Então por isso que ela já é negativo, porque cada vez que eu uso o cartão, eu estou devendo esse dinheiro para alguém. Então por isso que ele estava em menos 45, eu tirei 35 dali, né? E eu fico agora com menos 485. Então eu estou devendo mais, tá? E para onde é que foi esse dinheiro? Foi para o restaurante, que é o que está mostrando aqui. Então isso é uma transação, onde eu marco aqui, ó, almoço em algum lugar, beleza? Então eu tenho essa conexão, eu tenho uma saída, né, e uma entrada, digamos assim, no mínimo, tá? No mínimo, tá? Eu tenho isso,
beleza? E aqui eu posso ter mais, mais de um lançamento, tá? Olha só o que ocorre. Então, aqui, né, digamos que está passando o tempo, né? Aqui foi um tempo, aqui foi outro, e agora, né, uma outra situação aqui. Nessa situação aqui, né, eu tenho o quê? Eu tenho um recebimento, um pagamento de salário. Mas olha só que interessante. O salário, tá? Tá aqui como R$ 2.905, tá? Ele está negativo, ou seja, ele sai da conta salário, ele sai de uma conta de salário, porque é uma conta abstrata, né? Eu não tenho essa conta salário, né? Ela é abstrata para mim. Então, tá saindo de alguém, na verdade, né? Entende? Então, tá saindo de alguém, tá? Então, assim, ó, 2.905, tá, mas quanto que vai para minha conta corrente realmente, né? Vai o líquido para minha conta corrente. Então, por isso que nesta transação aqui, tá, para minha conta corrente foi R$ 2.000 e lá para o taxas, para uma conta chamada taxas, foi 905, tá? Então, saiu 2.905 de uma conta salário, de uma conta, né, que o cara que está cadastrada como salário, tá? E aí ele entra na minha conta corrente aqui, R$ 2.000, e entra no taxas 905. Se eu fiz somar tudo isso, o balanço é zero. Beleza? E agora a minha conta corrente tem ali 2.921, que é o 921 que eu já tinha daqui, com mais o 2.000 que entrou. Tá? Aqui tem uma explicação, né, do que eu falei, para ver que eu não estou mentindo. Tá? E aí tem essa questão dos tipos das contas. Tá? Então tem aqui, né? Aqui está em inglês, tá? Vou traduzir, mas depois nos vídeos eu vou traduzir para ficar mais simples, tá? Porque, né, tem um pessoal que de repente não se dá muito bem com o inglês, né? E mesmo assim tem interesse em ver como é que funciona. Aí eu vou fazer tudo em português, tá? Mas a documentação está em inglês, tá? Aqui o que acontece? Aqui eu tenho os ativos, né? Os ativos. Eu tenho aqui liabilities, seria, digamos assim, o meu passivo, né? Minhas responsabilidades, né? Então é algo que, digamos, isso aqui é algo que eu tenho. Eu sou proprietário disso aqui, é meu. Isso é meu. Tá? Por exemplo, meu dinheiro é meu. Né? Ele está onde? Está na minha conta corrente, então é meu. Tá? Liabilities é algo que eu devo, eu estou devendo. Tá? Tipo, é um passivo. Por exemplo, cartão de crédito eu devo. Né? Então é um dinheiro que eu devo. Quanto mais eu uso o cartão de crédito, né, mais negativo ele fica. Tá? Expenses, que seriam as despesas, né? Então é tipo, eu gastei com restaurante. Então eu jogo aqui na despesa. Tá? Então pode ser que o dinheiro saia dessa conta, de uma conta, por exemplo, de uma conta corrente, que é um ativo, e entre para, por exemplo, uma conta lá de restaurante, tá? Que é a minha despesa, no caso. Tá? E ainda que, né, digamos aqui, tem o meu income aqui, que seria algumas, podemos assim dizer, como se fosse, sei lá, seria renda, né? Como é renda, tá? Como é renda, digamos, né? Então a renda seria, digamos assim, é alguma coisa, né, que eu vou ali acabar de alguma forma obtendo, né, por conta de alguma coisa, né? Tipo, uma troca, né? Então geralmente, né, tipo, por exemplo, assim, o salário, né, entra aqui, porque o salário é uma coisa em troca de outra, né? Então, tipo, o income que seria, por exemplo, de onde vem o teu salário, né? Então aqui, né, é algo que você aqui faz em troca de algo, tá? Aqui tem alguns exemplos, né, de algum conjunto de contas aqui. Então, se a gente for pegar um exemplo aqui, né, ó, eu tenho aqui, né, lá nos Estados Unidos uma trade, aí eu tenho aqui ganhos, né, ganhos com essa trade, né? Então eu tenho aqui transações que representam esses ganhos. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, né, teve um ganho, aplicou-se uma taxa. Teve um outro ganho, aplicou-se uma taxa, e nessa mesma transação
eu trouxe para o meu Banco da América aqui, Bank of America, que seria a abreviação disso aqui, lá para minha conta corrente eu trouxe o dinheiro. E aqui está os valores finais de balanço, né, pensando isso aqui numa linha do tempo, tá? Então esse conjunto de transações aqui, tá? E aí o balancete aqui também, né? Ó, eu tenho aqui, né, um conjunto de contas de exemplo, tá? O que eu vou mostrar agora aqui? Se eu for para uma ferramenta aqui, que no caso é o Fava, tá? Eu tenho esse aqui em arquivo texto. Esse arquivo texto, na verdade, também está aqui, ó, tá? Eu tenho o formato org, tá? É um arquivo texto, tá? E basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho lançamentos que ocorreram. E eu também tenho aqui uma ferramenta gráfica que ajuda a gente a ver todos esses lançamentos que foram feitos. Existe uma sintaxe própria, tá? Mas a ferramenta gráfica ela ajuda para você a fazer o acompanhamento, por exemplo. Então aqui a gente tem um acompanhamento na declaração de rendimentos de todos os anos, tá? Tá aqui, ó, de todos os anos aqui, certo? Aqui eu consigo ver o lucro líquido, consigo ver rendimento, consigo ver despesas e aí a gente tem aqui ainda uma visão em mapa, né? Posso ter mapa ou posso ter esse Sunburst aqui, que é um conjunto de discos, né? De como que está, por exemplo, como que foram, por exemplo, os meus ganhos, né? As minhas rendas e as minhas despesas. Olha só que legal, né? Então, da onde que vem esse dado aqui, né? Por exemplo, assim, olha, se a gente olhar aqui nos últimos anos, isso aqui está representando desde 2000, acho que desde 2000 e... Tá, tem 2004 aqui, 2007, 2016, 2017 aqui, alguns exemplos, tá? Se eu olhar aqui, ó, olha, a maior parte do gasto, né, foi com aluguel. Então você vê ali que a conta ela tem um nome, né, bem específico, expenses, que significa despesa, home, que seria casa, né, e aí rent, que seria meu aluguel, né. Então eu gasto 30% de tudo que eu gastei, né, foi com aluguel. Ainda tem aqui uma questão aqui de restaurante, que é 5%, né, mercado, essas coisas, e tem aqui a questão de taxas aqui, ó. Isso aqui são taxas, olha só. Né, despesas com taxas. Só que vê ali, ó, nesse caso da conta, o ano faz parte da conta. Então eu tenho as despesas do ano de 2016, tá vendo ali que tem ali um year 2016 ali, e aqui embaixo eu tenho as despesas de 2017. E aqui tem as despesas de 2018, porque esse arquivo não está completo. Tá? Ainda falta ter aqui todos os lançamentos, né, todos os movimentos referentes a este ano. Então, se eu vier aqui nos movimentos, eu tenho aqui a listagem dos movimentos aqui, ó, tá? Então, a leitura do arquivo, que na verdade o arquivo aqui, ele é assim, ó, tá? Ele tem nesse formato aqui, se eu der um close all folds aqui, ó, eu tenho algumas configurações e aí eu tenho aqui os lançamentos, ó. Isso são lançamentos. E por que é double account? Porque veja, cada transação dessa aqui, ela tem uma conta, né, de origem, digamos assim, e uma conta de destino. Então, neste caso aqui, como é que eu vou ler aqui? Ó, no dia 20 de 8 de 2017, né, eu tirei da minha conta corrente, que é um ativo meu. Tá? Então, eu vou aumentar aqui para ver se fica melhor. Ó, tirei da minha conta corrente, que é um ativo, né, lá do Banco da América, tá? E paguei meu telefone, por exemplo. Aqui, ó, eu tirei do banco e paguei a conta de luz. Tá? Daqui eu tirei do banco, por exemplo, e paguei meu aluguel. Então, nesse formato de texto que está aqui, isso aqui está escrito em texto, tá? Né? Dá para ver, né? Claro, né? Mas se eu ver aqui nos movimentos, aí ele vai me mostrar aqui os movimentos de uma forma um pouco melhor, né? E aí eu tenho aqui, ó, posso ver a conta, por exemplo. Eu quero ver aqui, por exemplo, tudo com... Vamos ver se tem salário aqui. Ó, tem aqui, ó, income salary. Se eu vier aqui, ó, ele vai mostrar todos os movimentos de pagamento que eu tenho. Tá vendo? E tá vendo que aparece aqui um monte de bolinha aqui, ó?
tá? Se eu vier aqui clicar aqui, olha só, isso aqui é uma transação, tá? Isso aqui é uma transação. Ela aconteceu no dia 1º de 2018. O que aconteceu? Foi recebido um salário no valor de R$ 4.615, tá? Então, sai desta conta salário, tá? E sai desta conta aqui, que deve ser um plano de vida, né? Um plano de seguro de vida, né? Que a empresa paga, tá? Então, foi recebido o salário dessa Baybook aqui, de 4.615 com alguma coisa, e mais esse 24 aqui. Deste plano aqui, né, ele já creditou lá dentro do despesas com saúde, né, no caso aqui, coisas, sei lá, plano de saúde, digamos, né, tal plano, beleza? Tá? Também veio R$ 2 para cá, ou $2 no caso, aqui está em dólar, né? Então, $2 e pouco para cá, veio 27 para cá, veio tudo isso aqui veio de despesa, tá? Tá saindo da onde? Tá saindo aqui do salário, tá? Ainda tem questão de taxas, né? O 401k lá, que são taxas, tá? Então aqui, né? Ó, tem aqui um Baybook Vacation aqui de 5 Vaquer aqui, que isso aqui é uma commodity. Depois a gente vai ver como é que funciona essa questão de commodity também. Mas tá vendo aqui, ó, que o caminho do arquivo tá aqui e eu posso clicar e ele vai para aquela linha lá 4.000 e coisa arada, ó, 4.623. E eu tenho aqui, ó, tá aqui, ó. Na verdade, ele leu daqui e gerou para nós todo aqueles movimentos lá. Neste caso aqui, qual é a vantagem também? Que o Bean Count, que é a ferramenta em si, ela suporta o formato org. Então, deixa eu dar um close ao folds aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de... Será que eu... Deixa eu ver. Banco. 4.000 e pouco. Taxas, despesas. Ó, aqui eu tenho as contas, tá? Eu dou nome para elas, né? Abro as contas e fecho as contas. Isso é legal, porque eu posso dizer que a partir de uma data uma conta fechou. Aqui eu posso dar o preço das commodities, tá? Numa determinada data, qual era o preço da commodity. E deixa eu ver aqui, acho que taxas, source, aqui ó, origens das rendas, né? De onde é que vem a renda? Então aqui ó, tem um conjunto de contas para poder tratar a questão de renda. Então tá aqui, as contas são abertas, botar a data que a conta é aberta, e aqui tudo que é renda tá aqui numa transação só. Então as transações podem vir como por exemplo assim, cartão de crédito. Aqui gastos com cartão de crédito, né? Por exemplo. Tá? Então aqui tem um cartão de crédito aqui tá todos os gastos dele. Entendeu? Então aqui ó, com restaurante, com mercado, restaurante, transporte, tá? E tudo isso pode ser visto aqui, certo? Então você pode aqui escolher datas, né, específicas, tá? Em 2018, como é que foram meus gastos, né? Por exemplo, ó, com aluguel, com taxas, enfim, posso escolher a conta, né? Por exemplo, quanto que eu gastei em restaurante, por exemplo, né? Ó, tá aqui, tá? No ano de 2018, mas se eu for olhar aqui todos os anos, né? Ó, quais foram meus gastos com restaurante, né? Então eu consigo ver aqui, poxa, em janeiro de 2016, em março de 2017, consigo ver isso, tá? Beleza? Então assim, essa foi uma visão introdutória apenas de como funciona, né, o Bean Count, assim, qual é a ideia básica em cima do Bean Count, o sistema de Double Entry, tá? A possibilidade que há de você ter isso dentro do Org Mode, então você pode colocar tudo aqui, tá? Eu mesmo tenho mais de 5, 6 anos de texto que controla isso, subdividido, não está tudo num único arquivo só, está subdividido certinho, tá? Mas a ideia é poder ter um formato que eu não dependa de nenhum sistema. Não é um formato binário, é um formato texto, então eu posso, na pior das hipóteses, eu tenho isso lá no Dropbox. Eu abro em qualquer editor de texto no meu celular e faço um lançamento ali simples, mas como eu tenho datas específicas do mês ali que eu faço meus fechamentos,
nessas datas eu tomo cuidado ali de pegar, por exemplo, tem algumas automações, né? Então eu baixo lá o formato, baixo lá do meu banco lá, por exemplo, baixo lá um arquivo em formato OFX, também faço algumas automações ali com CSV, baixo isso e importo para ele, que ele tem todo um sistema ali de importação que ele consegue ler e gerar um arquivo texto, né? Desses arquivos, nesses formatos, né? Então ele pega desses formatos CSV e OFX, por exemplo, e gera aqui num formato de, de transaction aqui, né? Nesse formato aqui de transação, né? Assim, por exemplo, tá? E aí eu importo, jogo aqui e trato isso, tá? Gera alguns momentos aqui de balanço, né? Então, por exemplo, assim, só para fazer alguns fechamentos aqui, tem uns pontos aqui que eu escrevo aqui um balanço, tá? Isso por quê? Porque se meu balanço não fecha, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, sem querer aqui, eu fiz 8, troquei o 8 por 0 aqui, tá? Ele vai executar, ó, e vai dizer que meu balanço não fecha. Vai dizer, olha, tipo, não tá fechando. E ele me diz qual é a linha que tá com problema. Ó, esse cara aqui não fechou. E aí tudo isso aqui deu ruim. Então se eu vier, né, nessa linha aqui, né, e aí, poxa, realmente, né, eu errei. Meu balanço não fechou. Beleza? E aí se eu vier aqui agora, opa, o que que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Eu tinha editado aqui, acho que sem querer aqui alguma coisa aqui no 18. Ah, aqui, ó. Tinha colocado aqui copiei alguma coisa a mais aqui, deixa eu ver se é isso. É, isso mesmo, ó. Tá, ó. Tá dando problema ali, tá? E aí se eu tirar essa linha aqui, que foi uma linha que eu não deveria ter colocado, ó. Tá lá dizendo que tá bonitinho, tá tudo certo. Então, inclusive, isso ele valida pra mim, beleza? Nos próximos vídeos dessa série, eu vou evoluir um pouco mais com modelos mais práticos, mostrando aqui um exemplo de como que eu uso, tá? Então eu vou mostrar essa estrutura, não vou mostrar essa aqui é uma estrutura só de exemplo, então vou mostrar como é que eu faço isso, as contas com nomes em português e, né, vou simular um banco ali, enfim, tá? E vou mostrar para vocês como que a gente pode construir isso do zero, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem, um abraço aí e até a próxima.